defesa. Agora eu vou falar a nossa doutrina de defesa aqui do terceiro fascículo. Quais são os nossos pontos principais. E por que eu estou citando isso aqui? Porque eu acho, eu já falei isso várias vezes, que a situação brasileira é das mais delicadas que existem caso haja um conflito sério, em grande proporção, e que atinja a América do Sul. O Brasil é simplesmente o país mais rico da América Latina, ele é o maior país, ele é um país único em termos de recursos naturais, e, portanto, é um país extremamente estratégico, uma matriz energética, sabe, potente, pujante, e, no entanto, a nossa defesa está sucateada. Em meio ao mundo tenso, com conflitos bélicos, com todos esses pontos de conflito que eu estou levantando para vocês. Pensem o quão delicada é a nossa situação. Paulo Calixto pergunta, quem discutiu e escreveu essa parte, professor? Técnicos. Todas as partes do livro amarelo foram escritas por técnicos. No caso da parte de defesa, militares, pessoas das Forças Armadas, gente que conhece o assunto, gente da área de segurança, foram essas pessoas que escreveram defesa. Tem planos para a Vibraz? Então, eu acho que a Vibraz deveria ser recomprada, né? Querem vender por conta de uma dívida mínima. O Brasil é o único herdeiro legítimo do Império Romano? Não, claro que não, Daniel. Isso aí é viagem de nacionalista. O único herdeiro. O livro amarelo vai propor um novo sistema democrático partidário. Nós vamos propor alguma coisa na área de reforma política, mas eu ainda não sei o que. Tem uma muito boa aqui, do Araújo, falou assim: como o Brasil pode restabelecer sua autoridade e protagonismo regional sem depender de interferências externas, mas conciliando seus interesses internos e externos de forma soberana? Bom, vamos lá. A ideia é a seguinte. A primeira proposta que a gente tem na área de defesa é a nova BID. O que é essa BID? A BID é a Base Industrial de Defesa. Todo país tem uma base industrial de defesa e a nossa está bastante defasada. Para vocês terem uma ideia, olha aqui o que fala o livro. Para que o leitor tenha ideia da profundidade de nossa recessão, daremos apenas um dado histórico que já foi explorado no fascículo anterior. O Brasil chegou a ser o quinto maior exportador mundial da indústria bélica, principalmente entre os anos 70 e 80 do século XX. Você sabia disso? O quinto maior exportador mundial de indústria bélica foi o Brasil. Essa é uma posição notável. Contudo, a partir da década de 90... por isso que eu falei de Fernando Henrique Cardoso, nosso investimento caiu no setor de defesa, o que resultou em uma defasagem tecnológica e estrutural significativa. Hoje, o país figura na 24ª posição no ranking da indústria de defesa mundial. Foi essa a queda. Quinto maior exportador e 24º na indústria de defesa mundial. Hoje. Essa situação é particularmente inquietante em nosso contexto político global. O atual panorama mundial não atendeu às expectativas do fim da Guerra Fria, quando alguns analistas projetavam a construção de um hegemon unipolar capaz de pacificar o mundo. Que é isso que eu estou falando. Não há mais isto. Esta ordem está caindo. Portanto, nós temos que fazer uma nova indústria de defesa. Para isso, faz-se necessário, portanto, que o Estado tenha uma política de defesa nacional alinhada com a pesquisa em ciência, tecnologia e estratégia política externa. Quais são os objetivos da nova BID? Promover o país com a quantidade necessária de armamentos e munições, criar soluções inovadoras com domínio tecnológico próprio, operar na produção tecnológica frente à guerra cibernética e ampliar a capacidade de robotização e automatização da defesa nacional. Para isso, nós vamos fazer o quê? Olha o que está sendo proposto aqui. Peço muita atenção para todos vocês nas propostas específicas do livro. Primeiro, nós vamos criar, o MBL vai criar, se isso aqui passar e virar proposta oficial, nós vamos criar um órgão de Estado subordinado ao Ministério da Defesa, que se dedique somente a desenvolvimento, logística e sustentação da base industrial de defesa. 2, nós vamos criar um programa no Brasil, inspirado no Make in India, da Índia, evidentemente, para tornar o país autossustentável em equipamentos bélicos convencionais e cibernéticos. Ou seja, nós vamos ter que criar uma matriz industrial. E aí eu respondo a sua pergunta. O que fazer para nós termos soberania? Isso aqui. Nós temos que criar uma matriz industrial para tornar o nosso país autossustentável em equipamentos bélicos convencionais e cibernéticos. O que quer dizer isso? Os equipamentos convencionais, tanques, armamentos, né, lançadores, aviões, nós temos que ser autossustentáveis nisso. A gente tem que conseguir produzir esses equipamentos no Brasil. As peças daqui, tecnologia daqui, conhecimento daqui e produção daqui. Para caso haja um conflito bélico, a gente tenha os materiais de defesa.
Eu não sei se você sabe, mas muita coisa que a gente produz no Brasil depende de componentes que são produzidos no estrangeiro. A gente não tem esses componentes e a gente precisa pedir que esses componentes nos sejam cedidos. E você tem que entrar em contratos com países, etc. A gente tem que ser autossustentável nisso. E temos que ser autossustentáveis em equipamentos cibernéticos básicos. Criar novas leis orçamentárias específicas para o setor da indústria de defesa. Quarta posição. Adoção de regime jurídico e tributário próprios para o setor, aprimorando o atual, já existe, regime especial de tributação para a indústria de defesa. Quinto, incentivos fiscais para o setor. Sexto, criação de joint ventures com empresas estrangeiras. Sétimo, buscar maior integração com as universidades, centros tecnológicos e oficinas especializadas para o desenvolvimento da pesquisa que tem relação com os programas estratégicos da BID. Aqui ele começa a descrever as várias questões. O pessoal está falando de nuclear. Não, a questão nuclear é o seguinte, só depois da gente ter uma BID que a gente vai pensar nisso. A primeira proposta ia ser essa, eu pedi ao Grupo de Defesa, eles falaram, a gente está tão fora do compasso que não dá nem para pensar nisso. Isto sem falar que qualquer país que queira ser uma potência nuclear encontrará severas dificuldades em matéria de política externa, sanções e tudo mais. Os Estados Unidos não vão simplesmente ceder que um país que é da América tenha ogivas nucleares. Simplesmente não é assim. São poucos os países hoje no mundo que são nuclearizados. Boa parte deles são países ex-potências militares coloniais, França, Inglaterra, ou países que são potências militares, como os Estados Unidos, Rússia, China, o Paquistão, que não é uma grande potência, mas tem por conta do conflito com a Índia. A Índia provavelmente tem, Israel, mas são poucos países. Tem uma questão aqui do Roger Marx. Pode falar. Uma boa pergunta, hein, Roger? Professor, a única forma de haver paz no Oriente Médio é a Liga Árabe assumir a posição de Ismael como irmão mais velho e garantir a paz no Oriente, sem a intervenção americana. O que o senhor acha? Veja, eu acho que a ideia de que não haverá intervenção dos Estados Unidos no Oriente Médio é uma ideia utópica. Isso simplesmente não vai acontecer. Os interesses existentes no Oriente Médio, especialmente de recursos naturais, petróleo e tudo mais, são gigantescos. O lobby pró-Israel dentro dos Estados Unidos é imenso, poderosíssimo. Então, eu não vejo nenhuma indicação de que os Estados Unidos vai se abster de interferir no Oriente Médio. Então, assim, eu não acho que isso seja possível. O que pode acontecer é, com a derrocada do poderio norte-americano, pode ocorrer uma retração da influência dos Estados Unidos em várias zonas onde ele hoje exerce influência. E uma dessas zonas pode ser o Oriente Médio. Isso aconteceria, mas isso aconteceria a contrapelo, ou seja, contra a vontade americana, né? Os Estados Unidos estariam sendo forçados a assumir uma posição dessa. Existe uma notícia que eu mandei para o operador, não vou ler, mas eu vou comentar rapidamente, que é o seguinte. O John Bolton deu uma declaração recente dizendo que a promessa que Trump fez, não promessa não, mas a ameaça que Trump fez de retirar os Estados Unidos da OTAN deve ser levada a sério. Trump tem feito essas ameaças já há algum tempo, porque, segundo ele entende, os Estados Unidos levam boa parte da despesa, né, tem que custear a OTAN. A OTAN é praticamente uma aliança norte-americana, e que eles estariam na posição de defender a Europa, defender o Japão, defender o mundo ocidental e não levar nenhuma vantagem por isso. Em outras palavras, muito gasto e nenhuma vantagem. É assim que o Trump concebe essas relações. O problema é que essa concepção ela é parcialmente verdadeira apenas. Ela é verdadeira no que toca o gasto americano, o tamanho do gasto americano para sustentar a organização do Tratado do Atlântico Norte. Mas ela é falsa no que toca os objetivos da OTAN. Porque os objetivos da OTAN não podem ser resumidos em os Estados Unidos são a polícia do mundo, ele está defendendo os outros países. Não, ele está projetando poder sobre o mundo. Quando você tem uma retração disso, se os Estados Unidos, por exemplo, sai da OTAN, e aí praticamente a OTAN se tornaria uma aliança inútil, as consequências disso aí são esmagadoras. Elas alteram todo o panorama bélico do mundo. Todos os países que hoje refreiam a sua expansão militar por conta da existência da OTAN não teriam mais motivo para refreá-la. E isso muda de figura, né, muda a conjuntura do mundo inteiro. Né? Então, assim, não é simplesmente uma questão de os Estados Unidos estão defendendo países que não querem pagar a sua parte. É mais profundo do que isso.
Os Estados Unidos estão projetando poder no mundo. Com a sua saída na OTAN, eles passariam a não mais projetar esta forma de poder. E isso tem, sim, impactos muito graves na constituição dessa ordem. O segundo passo aqui que a gente fala do Livro Amarelo sobre defesa é a segurança cibernética. Uma das várias áreas em que temos uma nítida defasagem tecnológica é a segurança cibernética. O espaço cibernético abrange não somente a internet, mas estende-se a todos os meios que envolvem comunicação entre dispositivos, como redes de tecnologia móvel e espacial. Em uma guerra cibernética, esses meios de comunicação podem ser vulneráveis a ataques de diferentes naturezas e podem ser usados como alvos. A primeira proposta do grupo em segurança cibernética. Um curso de graduação em segurança cibernética nas universidades brasileiras. Criar um curso de segurança cibernética nas universidades para formar pessoas qualificadas nesse assunto, técnicos qualificados nesse assunto. A segunda é a melhoria de coordenação e do acompanhamento de iniciativas já existentes. Já existem iniciativas no campo da cibernética no Brasil, da segurança cibernética no Brasil. Desempenhos da atividade de P&D em segurança, acompanhamento do anual plano de ação de estratégia nacional de segurança. A terceira é a criação de um centro de jurisdição centralizado para casos de crimes cibernéticos e o desenvolvimento de plataformas e aplicações de software seguras. E aqui ele vai descrevendo algumas coisas, depois ele vai para a inteligência artificial. O Nathan Calmon está dizendo que... Então, mas pelo que eu entendi, não seria um curso de segurança na faculdade de TI, seria uma coisa específica para isso. Não seria uma sub-área, seria uma área central para formar muita gente nesse campo. O Brasil deveria intervir contra narcotraficantes na América do Sul? Eu acho que não. Eu acho que o Brasil pode, e aí há uma previsão na parte de defesa sobre isso, no final aqui da parte que eu lembro. Deixa eu chegar aqui no finalzinho. Aqui. Defesa e soberania. Vamos ver. Aqui. Existe o seguinte, existe uma diplomacia de defesa no Brasil que inclui a participação do nosso país numa série de órgãos e associações, como por exemplo no Conselho de Defesa Sul-Americano. Eles propõem criar uma entidade semelhante ao Foreign Military Sales, que não existe, que administraria vendas de armas no exterior, de forma específica. O Brasil faz parte... vamos ver aqui... Por iniciativa do Brasil, após a Guerra das Malvinas, a Assembleia Geral da ONU estabeleceu em 1986 a Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, ZOPACAS. Então o Brasil faz parte disso. Onde é que está mais? Tem mais algumas informações aqui sobre participação do Brasil em associações de defesa, mas pelo que eu vi aqui, não sei se eu estou certo, porque, enfim, eu não sou um técnico disso. O objetivo dessas associações não é o combate ao tráfico, que me parece ser um problema doméstico, talvez o tráfico internacional em alguma medida, mas é o combate a conflitos, a pacificação da região. O Partido Missão haverá uma versão impressa do Livro Amarelo? Vai sim. A gente vai ter na verdade a gente tem uma versão impressa, né? Todas essas são versões impressas. A gente vai ter 6 livros desse. Essa trilogia original aqui que vocês estão vendo. Primeiro, esse aqui. Primeiro, segundo, terceiro fascículos. Essa trilogia original que a gente tem aqui. E mais uma outra trilogia. E vocês recebem isso na casa de vocês, caso vocês assinem neste link aqui que está embaixo, livroamarelo.com. Peço, aliás, para aqueles que estiverem na live, por favor, assinem, se tornem assinantes do nosso livro. A gente está fazendo isso para construir o planejamento da missão e entregar para vocês um trabalho muito sério, mais sério trabalho que existe nessa área. A gente pode falar com segurança na direita brasileira. Tem nada no bolsonarismo ou no liberalismo aí desses institutos, Mises, IFL, etc., SFL, nada se compara a isso aqui, entendeu? Isso aqui são 3, e eu falo isso assim com muita segurança, isso não é propaganda. Eu acabei de ler trechos aqui da parte de defesa, são trechos sérios. Isso aqui não foi feito por um estudante aleatório que resolveu escrever alguma coisa. Isso aqui foi feito por militares. Só para vocês terem uma ideia, eu não vou conseguir me reunir com o coordenador do grupo de defesa, porque ele está indo para uma outra cidade, vai passar um tempo imerso, mergulhado em um
treinamento específico militar que eles têm, de estratégia, uma coisa assim. Eu nem entendo direito o que ele falou, mas é um cara do exército, né? A gente tem alguns militares trabalhando na parte de defesa do livro. E isso, assim, a gente conseguiu essas pessoas porque a gente puxou os voluntários e nós escolhemos as pessoas. Então nós temos pessoas que têm, assim, experiência em 20 anos lidando com questões de defesa. 20 anos de experiência lidando com questões de defesa. Pessoas muito sérias, que estão, inclusive, colocando o seu nome nesse trabalho, porque aqui na capinha, claro, vocês não vão conseguir enxergar direito, mas está aqui. Esses nomes aqui são os pesquisadores que fizeram esse livro. São vários pesquisadores, até ler alguns nomes aqui. Pós-graduado Racaman, da Silva, Nunes, Pereira, Rocha. Só tem o sobrenome porque é curto, né? É pequeno isso aqui. Mas assim, são várias pessoas aqui. Dá para ver que nesse livro foram mais de 40 pessoas que fizeram esse livro. Mais de 40 pesquisadores fizeram isso aqui. Em sinergia, né? Então, assim, é um trabalho sério que a gente está fazendo, entendeu? Um trabalho sério.